Boa noite, pessoal. É Max aqui. Espero que todos estejam bem em casa e vamos dar continuidade ao nosso trabalho com a Física 1. Já terminamos a apostila 1, né? Agora iniciando a apostila 2. Sei que vocês não estão com ela em mãos, mas eu vou upar junto com esse slide lá no Drive do ENA, um banco de questões, algumas questões que eu achei na internet, que eu busquei e encontrei, e das aulas, tanto da apostila 1 quanto dessa aula aqui, para que vocês exercitem e possam tirar suas dúvidas. Sempre lembrando que meu WhatsApp está aí disponível, caso vocês precisem tirar alguma dúvida, tanto em relação à aula, como em relação a alguma questão. E, enfim, é isso. Bom, a primeira aula da apostila 2 é movimento circular uniforme. Então, vamos começar. Movimento circular uniforme. Essas três palavrinhas, cada uma com o seu significado. Movimento. Qual o significado de um movimento? Movimento significa basicamente que o corpo possui uma velocidade e que ele vai ao longo do trajeto, mudar sua posição, né? Em função dessa velocidade. Circular, nesse caso, é o formato do trajeto que o corpo percorre. Nesse caso, nós temos um trajeto em formato de circunferência, dando voltas, né? Ok? E uniforme, nesse caso aí, significa que a velocidade escalar ou a velocidade linear desse corpo vai permanecer constante durante todo o movimento. Por que essa ênfase nesse escalar é importante? Bom, a gente não teve ainda aula de vetores, né? Mas é necessário saber que existe uma diferença básica entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar, ela leva em consideração apenas o módulo da grandeza que eu estou utilizando. O que significa? Me dê um exemplo. A massa, por exemplo. Não existe massa para a direita, para cima, na horizontal. Massa é massa. E a única coisa que eu levo em consideração é o valor numérico. Eu tenho 80 quilos. Não existe 80 quilos à direita, à esquerda, para cima. Não existe. É 80 quilos. Ok? Já em grandezas vetoriais, eu levo em consideração o módulo, claro, o sentido, direita, esquerda, cima, baixo, e a direção, horizontal, vertical, diagonal, enfim. Em grandezas vetoriais, eu não levo em consideração apenas o módulo. Então, nesse caso aqui, do movimento circular, é bem fácil notar que, apesar de o módulo da velocidade permanecer constante, a velocidade escalar permanecer constante, a velocidade vetorial não permanece constante porque ele está constantemente mudando o seu sentido, ok? O seu sentido e a direção da velocidade, né? Como vocês podem ver as quatro setas, ó, no início tá para cima, ali tá para a esquerda, depois para baixo e depois para a direita. Então, constantemente, eu tenho a variação da direção e do sentido dessa velocidade escalar, ok? E como sempre, uma variação da velocidade significa que sobre esse corpo está sob a ação de uma aceleração, né? Toda vez que eu tenho uma variação de velocidade, eu tenho ali a ação de uma aceleração, ok? E nesse caso aí a mudança é vetorial, né? Nesse caso aí eu dou o nome de aceleração centrípeta. Por que esse nome? Esse nome se deve ao fato de que essa aceleração sempre vai estar voltada para o centro da trajetória. Como é uma trajetória em círculo, a aceleração sempre vai estar voltada para o centro do círculo, ok? Perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, com a velocidade tangencial, linear, entendeu? Ok. E, claro, sempre que existe uma aceleração, eu tenho ali também uma força. Toda vida que eu tenho uma aceleração sobre um corpo, quer dizer que tem uma força sobre ele, agindo sobre ele. Nesse caso aí, vai ser o mesmo nome, força centrípeta, que eu vou citar mais na frente e explicar mais um pouquinho. Nesse caso aí, o movimento circular uniforme, ele é considerado um movimento periódico, ele possui periodicidade. O que significa dizer isso?
significa que ele percorre toda vez uma volta no mesmo intervalo de tempo. Se ele demora 2 segundos para percorrer uma volta, para ele percorrer 2 voltas, ele vai percorrer 2 mais 2, 4 segundos. Ok? Ele possui periodicidade. Para ele sair de um ponto e voltar ao mesmo ponto, ele sempre vai levar o mesmo tempo. Ok? Espero que tenha dado para entender. Quando se fala de movimento circular uniforme, há o surgimento de novas grandezas, novas unidades, digamos assim. A primeira delas é o período. O que é o período? O período vai ser simplesmente o tempo necessário para eu completar uma volta, um ciclo completo. A unidade dele, claro, como ele é unidade de tempo, no Sistema Internacional de Medidas, eu vou usar segundos, sempre no SI em segundos. E ele é representado pela letra T maiúscula, Tsão. Assim, eu botei o relógio porque é fácil notar que qual seria o período do ponteiro dos segundos. Um exemplo muito cobrado em provas, porque o funcionamento do relógio depende exclusivamente que seus ponteiros percorram, façam movimentos circulares uniformes, né? Como dá para notar. Qual seria o período do ponteiro dos segundos? Seria 60 segundos, né? Ele demora 60 segundos para sair do 12 e voltar até o 12 novamente, para dar uma volta completa. 60 segundos, ou 1 minuto, o período dele é 1 minuto. E qual seria o período do ponteiro dos minutos, né? Dos minutos seria 60 minutos, né? Porque ele demora 60 minutos para dar uma volta completa, né? O do ponteiro dos minutos. Ou 1 hora, ok? E o ponteiro das horas? Qual é o período dele? O período dele, nesse caso aí, vai ser 12 horas, né? Porque ele demora 12 horas para dar uma volta completa. Então, no dia, ele dá 2 voltas, né? Ele marca 12, tanto na meia-noite quanto no meio-dia. Outra grandeza que surge quando se fala em movimento circular uniforme é a frequência. O que é a frequência? Quando alguém lhe pergunta com que frequência você faz algo, significa que ele está querendo saber quantas vezes você faz uma coisa em um determinado intervalo de tempo, ok? Então, nesse caso aqui, a frequência vai significar quantas voltas eu dou em um determinado intervalo de tempo, ok? Isso é bem simples. A unidade dele no SI é Hertz, que vou já explicar para vocês um negócio. Se vocês notarem aqui a fórmula, claro, a frequência vai ser o número de voltas que eu dou em determinado intervalo de tempo. Então, N vai ser o número de voltas e o ΔT vai ser o tempo que eu demoro para dar esse tanto de voltas, ok? Agora vamos voltar lá pro período. Se eu tenho o período, se eu colocar no lugar do N um valor número 1, que é uma volta, né? O tempo para isso vai ser T, né? Então, eu posso dizer que a frequência vai ser igual a 1 sobre T, ou o inverso do período, né? E qual é a unidade do período? Segundos, né? Ok? Então, no SI, a unidade de frequência vai ser 1 sobre segundo. E aí convencionou-se, né, a chamar esse 1 sobre segundo de Hertz, ok? Aí você pode, em algumas questões, eles costumam dar a frequência em RPM, rotações por minuto. Também tem rotações por segundo, que é como se fosse o Hertz, né? E para converter de Hertz para RPM, de Hertz para RPM você multiplica por 60, de RPM para Hertz você divide por 60, faz o processo inverso. Aqui a velocidade escalar, como eu já citei, né? E aqui vocês vão lembrar daquele movimento uniforme, né? Qual é a fórmula da velocidade? ΔS sobre ΔT, a variação do espaço sobre a variação do tempo, ok? E nesse caso, como se trata de uma trajetória circular, de uma circunferência, qual vai ser o ΔS para uma volta? Claro, 2πr. Se vocês lembrarem lá da geometria plana, o comprimento da circunferência vai ser 2πr. E o tempo para dar uma volta, né, vai ser Tsão, que é o período, ok? Então, a velocidade escalar, a velocidade linear desse corpo vai ser 2πr, que é o espaço, sobre Tsão, que é o período, ok?
A velocidade linear sempre vai ser tangente à trajetória e formando 90 graus com a aceleração e com a força centrípeta, ok? Show! Outra unidade que surge quando nós nos tratamos de movimento circular uniforme é a velocidade angular, que parece muito com a velocidade linear, com a velocidade escalar, só que aqui nós não vamos tratar de variação de espaço, mas sim de variação angular, claro. Ela é representada pelo ômegazinho, a letra grega, né? E a sua fórmula é a variação do ângulo, né? A variação do ângulo que o corpo fez sobre o tempo que ele demorou para fazer essa variação. Delta θ sobre delta t. Se nós formos considerar uma volta completa, nós vamos lembrar que a angulação toda de uma circunferência é 360, né? Ok? E 360 é 2π, que é em radianos, né? 2π radianos. Porque a unidade de ângulo no SI, no Sistema Internacional de Medidas, é radianos, ok? Então vai ficar que a velocidade angular vai ser 2π sobre Tsão, né? Ok? Como vocês podem ver aqui. 360, se estiver em ângulo mesmo, em graus, mas normalmente é utilizado em radianos. Ok? Ou, se vocês notarem aqui, fica 2π sobre Tsão, ok? Mas o que é como se tivesse um 1 multiplicando 2π lá em cima, né? Então vai ficar como se fosse 1 sobre Tsão. E o que é 1 sobre Tsão? É a frequência, né? Ok? Então, nós podemos representar a fórmula da velocidade angular também como 2πf, ok? Além disso, a velocidade linear, se vocês notarem, dá para fazer uma relação com a velocidade angular. Como nós vimos aqui, a velocidade escalar, a linear, escalar, enfim, vai ser 2πr sobre t, né? E, bem aqui, o que é 2π sobre t? Como nós vimos aqui, é a velocidade angular. Então, substituindo pela velocidade angular, pelo ômegazinho, nós podemos notar que a velocidade linear vai ser igual à velocidade angular vezes o raio. Essas fórmulas são muito importantes, essas deduções são muito importantes, porque em algumas questões isso facilita muito a resolução, sair mais rápido, né, da questão. E nós temos também uma fórmula, uma função horária para o ângulo, né, que é o θ final, o ângulo final, é igual ao ângulo inicial mais ômega t, que é como se fosse aquele vovó Antônia. Aliás, como se fosse o sentado é o sorvete, só que em ângulo, né? Não se tratando de espaço. Ok? Pronto. Aí aqui a outra unidade, a outra grandeza nova que surge, que é a aceleração centrípeta, que eu já falei, que ela fica sempre voltada para o centro da trajetória, para o ponto central do círculo da trajetória. E, como eu disse, toda vez que há a variação da velocidade, seja ela no módulo, no sentido, na direção, nós temos ali a ação de uma aceleração, que nesse caso aqui vai ser a aceleração centrípeta, ok? Basicamente é isso. E, aceleração centrípeta, nós não tivemos ainda a aula de leis de Newton, mas nós vamos ter futuramente. Nós vamos lembrar lá na lei de Newton, na segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração, ok? Então a força vai ser proporcional à aceleração. Nesse caso aqui, eu vou ter que a força centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, né? Óbvio. E a aceleração centrípeta foi descoberta que ela é calculada por v ao quadrado sobre r. Essa é a fórmula que vocês têm que decorar, né? Assim, é feio dizer, mas vocês têm que decorar para a aceleração centrípeta. Então, nós podemos dizer, obviamente, que a força centrípeta vai ser igual a mv ao quadrado sobre o r. Então, aí nós temos uma proporção. Em caso de velocidades constantes, a massa é constante, óbvio. Então, se eu aumento o raio, eu diminuo a força centrípeta. Se eu diminuo o raio,
Se eu diminuo o raio, aumenta a força centrípeta. E se eu aumento o raio, eu diminuo a força centrípeta. Elas são grandezas inversamente proporcionais, porque uma está em cima de um lado da igualdade e o outro está embaixo na igualdade, né? E também, colocando o raio como constante, a força centrípeta e a velocidade vão ser diretamente proporcionais. Então, quando eu aumento a velocidade, eu vou ter uma maior força. Quando eu diminuo a velocidade, eu vou ter uma menor força centrípeta, ok? Fazendo outra dedução aqui de fórmula, nós vamos ter que a aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre R, claro. Mas o que é V? Como é que nós vimos ainda agora? V pode ser também ômega R, né? É igual a ômega R. Então, substituindo na fórmula ômega R no lugar de V, vai ficar a aceleração centrípeta é igual a ômega vezes R ao quadrado sobre R. Então, cortando um R com um R de cima com um R de baixo, vai ficar igual a ômega ao quadrado vezes R. Ainda tem como substituir o ômega R por V, né? Porque ômega R é igual a V, né? Aqui. E aí vai ficar que a aceleração centrípeta vai ser igual à velocidade angular vezes a velocidade linear, ok? Basicamente é isso. Além disso, nós temos a possibilidade de juntar como se fossem engrenagens e formar diferentes tipos de movimentos acoplados. Por que acoplado? Porque o movimento de um está diretamente relacionado ao movimento do outro, ok? Nesse caso aí, da imagem, nós temos círculos com o mesmo eixo. Então, quando eu giro esse eixo, todos vão girar junto, né? Em conjunto. E aí é fácil notar que eles vão dar uma volta ao mesmo tempo, ok? Quando um completar uma volta, a outra vai estar completando a volta ao mesmo tempo. Isso é bem fácil notar. Quando eu der uma volta no eixo, todos os quatro, independente do tamanho deles, vão dar uma volta. Então, eles dão uma volta no mesmo tempo. Então, é fácil notar que eles possuem velocidade angular iguais, né? Porque eles dão uma volta, 360, ou 2π, né? No mesmo tempo, né? A velocidade angular, né? A volta, 2π sobre o tempo que ele leva, o período. Aí, o ângulo é igual e o período é igual. O tempo que eles levam para dar a volta é igual. Então, a velocidade angular, nesse caso, vai ser igual. Só que as velocidades lineares vão ser diferentes. Mas por quê? Porque, ó, se vocês virem esse círculo mais de baixo, ele tem um raio muito maior, né? Então, ele tem um comprimento muito maior, porque é 2πr o comprimento. Ele tem um comprimento bem maior. Então, e se vocês notarem lá, o primeiro, P3, ó, ele tem um raio bem menor. Então, ele vai possuir um comprimento, um perímetro também bem menor. Então, se você notar, P1 percorre, se ele der uma volta, ele percorre um espaço muito maior do que P3 em um mesmo intervalo de tempo. E como é a fórmula da velocidade linear, espaço sobre o tempo, ok? Não é isso? Então, se vocês perceberem, o tempo é constante para os dois, né? Eles dão uma volta ao mesmo tempo. Só que nós vamos ter que P1 vai estar percorrendo um espaço muito maior, em um mesmo intervalo de tempo. Então, nós vamos ter que a velocidade linear dele também vai ser maior nessa sequência. V1 maior que V2, maior que V3. Ok? Espero que tenha entendido. Além disso, também há a possibilidade deles não terem o mesmo eixo. Eles podem estar junto por alguns dentes, né? Igual engrenagens, ou também por uma correia, que vai fazer eles girarem em conjunto. Como no caso de uma bicicleta, né? Fácil notar isso. Nesse caso aqui, nós vamos perceber que a velocidade linear ao longo de toda a correia, ou aqui nesse caso, do tanto de dente, vai ser constante, a velocidade linear. Já a velocidade angular não vai ser igual, né? Só as lineares. Ok? Além disso, né?
a frequência de rotação também é inversamente proporcional ao raio. Ou seja, o que significa? Quanto maior o raio, menor a frequência. E quanto maior o raio, menor a frequência. E quanto menor o raio, vai ser maior a frequência. Ok? Quanto menor for o círculo, mais voltas ele vai dar em menos tempo, né? Ele vai aumentar a sua frequência. Ok? Aqui, ó, dá para anotar, ó. Se vocês perceberam nessa imagem aqui, eu botei, ó, da bicicleta, o círculo B em relação ao círculo R, né? Se eles estiverem girando, é na bicicleta, né? A catracazinha menor atrás está com o mesmo eixo da roda, né? Como se fosse o círculo P. Eles vão possuir a mesma velocidade angular, né? Ou seja, WR e WB vão ser iguais, a mesma velocidade angular, só que velocidades lineares diferentes, né? E no caso entre os círculos B e o A, eles vão possuir a mesma velocidade linear, né? Porque eles estão juntos por uma correia, como se fosse a catraca, que é a coroa da bicicleta. Só que a velocidade angular deles vai ser diferente. WB vai ser diferente de WA. Ok? Aqui tem uma relação muito utilizada em questões de engrenagens, que é essa aqui. F1R1 é igual a F2R2. Como é que eu chego até isso? Se vocês notarem, a velocidade linear é igual, né? Em todo o percurso, né? Então, V1 aqui, ó, vai ser igual a V2, obviamente. E o que é V? É ômega R, né? Como nós chegamos bem aqui. Peraí. Ômega R. V é igual a ômega R, né? Tá aqui. Então, substituindo lá, nós vamos ter que ômega 1, R1 é igual a ômega 2, R2, né? E o que é o ômega 1? Ômega 1 vai ser igual a 2πf. Se vocês virem, ômega vai ser 2πf. Então, vai ficar 2πf1 vezes R1 é igual a 2πf2 vezes R2. O 2π corta dos dois lados. F1, R1 é igual a F2, R2. Inclusive, no material PDF que eu vou botar no Drive, tem questões que utilizam essa fórmula e é muito comum cair em questões utilizando esse tipo de raciocínio, esse tipo de fórmula. Pronto, pessoal, basicamente era isso. Agora vamos resolver os exercícios. É bem básico, né? Mas esse aqui é só para fixar o conteúdo dado na aula. No material que eu vou mandar tem umas questões mais bem elaboradas, né? Ok. Uma partícula descreve um movimento circular uniforme de raio 2 metros e com frequência de 2 Hz. Determine o período do movimento. Se vocês lembrarem, o período vai ser o inverso da frequência. Então, se a frequência é 2, o período vai ser 1 sobre 2, ok? Que é 0,5 segundos, ok? A velocidade angular, se o período é 0,5 segundos, ele dá uma volta em 0,5 segundos, né? Período é o tempo para ele dar uma volta. Então, vai dar 2π, como é que é a velocidade angular? Variação angular sobre o tempo. Nesse caso, a variação angular foi quanto? Ele deu uma volta. 2π. E o tempo, 0,5 segundos. Então, vai ficar 0,5 segundos. Aqui ele substitui o π, um valor 3 aproximado, né? Vai ficar 4π. E substituindo o π, arredondando para 3, vai igual a 12 radianos por segundo. O módulo da aceleração escalar. Como é que calcula a aceleração escalar? A aceleração escalar nada mais é do que também conhecido como, nesse caso aí do movimento circular uniforme, como aceleração tangencial. Porque também existe um movimento circular que não é uniforme, né? E aí, nesse caso, eu vou ter tanto a força centrípeta, tanto a aceleração centrípeta, quanto a aceleração tangencial, ok? E nesse caso aí, como o movimento é uniforme, a aceleração escalar vai ser zero, né? Porque não há variação no módulo da velocidade, ok? E a aceleração centrípeta, como é que eu calculo? É m
V ao quadrado. Aliás, é V ao quadrado sobre R. MV ao quadrado sobre R é a força. V ao quadrado sobre R. Como é V? Como é que é o V aí? A velocidade é como? Como é que eu calculo? Ômega R. Eu já calculei o ômega aqui, né? E o raio é 2. Então, vai ficar 12 vezes 2, dá 24 metros por segundo. Arredondado, né? Porque eu arredondei o π. Ok? E a aceleração centrípeta vai ser V ao quadrado sobre R. V ao quadrado, 24 ao quadrado, dividido por 2, vai dar igual a 288 metros. Ok? Tentem ver com mais calma em casa. Não precisa pressa, não. Para vocês entenderem bem, ver como é que está sendo aplicada as fórmulas, ok? Para que não fique na doida. Segunda questão. Uma cadeira de roda gigante realiza um MCU, completa um terço de volta em 20 segundos. Se ele completa um terço de volta em 20 segundos, quanto tempo ele vai demorar para percorrer uma volta completa? É fácil deduzir que vai ser 60 segundos, né? Se demora 20 segundos para dar um terço, e como é um MCU, é constante, né? Uniforme, então ele vai demorar 60 segundos para dar uma volta completa. O período é 60 segundos. E a frequência vai ser quanto? O inverso do período, 1 sobre 60. Que aqui eu fiz a divisão, deu 0,017 Hz, que é a unidade, né? Segundo a menos 1. A velocidade angular, se ele dá um terço de volta em 20 segundos, quanto é um terço de volta? É 2π, né? Que é o ângulo total, 360, sobre 3, ok? Velocidade angular, variação angular sobre variação do tempo. Quanto foi a variação angular? 120, ou 2π sobre 3, ok? Dividido por 20, né? Então, vai ficar 2π sobre 60, ou 2π sobre... Aliás, ou π sobre 30, ok? Só que nesse caso aqui, eu também posso usar a fórmula 2πf, que nós vimos bem aqui, ok? 2πf, a velocidade angular, que é o que ele quer. 2πf, 2 vezes o π, arredondando para 3, e a frequência que nós calculamos também, que é 0,017. E aí nós temos a velocidade angular de 0,102 radianos por segundo, que é a unidade no SI. Ok, pessoal? Um ciclista descreve um movimento circular uniforme de raio R igual a 100 metros, com velocidade linear igual a 36 km por hora. Sempre lembrando que é bom transformar pro SI, né? Tá em km por hora, é bom estar em metros por segundo, já que o raio está em metros, né? Determine para o intervalo de tempo igual a 10 segundos o ângulo e o arco descrito pelo ciclista. Primeiro vamos transformar 36 km por hora. Como eu disse na aula de movimento uniforme, para eu transformar de km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, 36 dividido por 3,6 vai dar igual a 10 metros por segundo. Ok? Ele quer o ângulo e o arco descrito pelo ciclista no tempo de 10 segundos. Velocidade angular, como vai ser? Ômega R. Ok? E então, se velocidade é igual a ômega R, passando o R para o outro lado, ele vai dividindo, né? Então, ômega vai ser igual a V sobre R. O V eu tenho, né, 10 metros por segundo. E o R eu tenho também, que é 100 metros. Então, vai ficar uma velocidade angular de 0,1 radianos por segundo. Ok? O ângulo e o arco descrito pelo ciclista. Vamos lá. Calcular o ângulo. Como é que calculo o ângulo? Eu tenho a velocidade, eu tenho o tempo. Então, é só multiplicar em x. Eu quero o ângulo, né? Então, ΔT, Δθ, multiplica em x, vai ficar igual a ômega vezes ΔT. Δθ vai ser igual à velocidade angular, 0,1, nós achamos anteriormente, vezes o tempo, que vai ser 10 segundos. Então, vai ser 1 radiano, ok? E a velocidade, o arco que ele percorre, nesse caso aí eu vou usar agora a variação de espaço, porque ele quer... Quando eu falo em arco, eu falo em distância, em espaço. Quando eu falo em ângulo, eu falo no ângulo, claro.
E velocidade é igual a espaço dividido pelo tempo. Ok? Então, ΔS vai ser igual a velocidade linear vezes o tempo. A velocidade linear nós achamos, que é 10 metros por segundo, vezes o tempo, que também é 10 segundos. Então, o arco vai ser 100 metros. Ok? Vai corresponder a 100 metros. Quarta questão e última, eu acho, né? Não, penúltima. Uma pessoa na cidade da Indonésia está em repouso sobre a linha do Equador. Qual é a velocidade linear dessa pessoa devido ao movimento de rotação da Terra? Todos nós sabemos que a Terra gira em torno de si mesma, né? E como nós estamos na Terra, nós estamos também girando junto com ela, né? Considera o raio da Terra igual a 6,4 vezes 10 a terceira quilômetros. Pronto, primeiramente nós vamos ter que transformar para o SI, né? Quilômetros para metro. Qual é o raio da Terra, então? 6,4, só multiplicar por 1000, né? De quilômetro para metro, vezes 10 a sexta. Então, período de rotação da Terra. Nós vamos ter que transformar em segundo, né? Porque tem que estar no SI. Qual é o período em horas? 24 horas, né? Ela demora 24 horas para dar uma volta em torno de si mesmo. 24 horas tem quantos minutos? Multiplica por 60. E cada minuto tem 60 segundos, então multiplica por 60 de novo. Então vai dar 86.400 segundos, né? E a velocidade linear é 2πr dividido pelo período. Então fica 2π vezes r, né, que nós calculamos em metros, dividido pelo período, arredondando aí vai dar 450 metros por segundo, né? Botei logo direto para facilitar, porque por aqui é meio ruim de fazer cálculo, né? É ruim até de explicar. Pronto, ok, 450 metros por segundo. Próxima questão. Dois carrinhos, C1 e C2, percorrem lado a lado uma pista circular em movimento uniforme. Num instante T0, eles passam simultaneamente pelo ponto A da pista. Ponto A, vocês podem ver aí na imagem, conforme está a figura. O período de C é 2,4 segundos. O de C2, de C1 é 2,4 segundos, de C2 é 4 segundos. Qual a velocidade angular de cada um dos carrinhos? Aqui é meio complicado, mas é só usar aquela fórmula da velocidade angular. Velocidade angular vai ser 2π dividido pelo tempo. Não é complicado nada, é muito fácil. 2π dividido pelo tempo, pelo tesão, que é o período. No caso do C1, ômega 1 vai ser 2π, né, 360, dividido pelo tempo que ele demora para dar uma volta, vai ser 2,4. Então vai dar aproximadamente 2,6 radianos por segundo. Ômega 2, então vai ficar 2π também, né, que é a angulação para dar uma volta, 360 em radianos 2π, dividido por 4, que é o tempo para dar uma volta. Então vai ficar 1,6 radianos por segundo. Ok? Era isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem chamar no WhatsApp, mande questões, mande dúvidas que vocês tenham. Senti falta, ninguém veio perguntar nada. Sei que o momento tá difícil para estudar, é meio complicado, mas não pode parar não pode desanimar não, viu? Conte comigo aí se vocês precisarem, viu? Valeu, até a próxima. Tchau, falou.